já fala de outros nomes ou outras situações? Pode falar direto. Aí fala com a diretoria do clube. Eu tô aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Eu não sou bobo, não, e eu sei como fazer. E sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competição do clube. Se vai agradar ou desagradar, isso daí para mim não importa. Todas as equipes fazem alterações. Todas as equipes. Eu não sei por que essa discrepância em relação ao Corinthians. Dorival aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Um adversário difícil, mas é uma sequência que o Corinthians tem sem vitórias, né? São 6 jogos e a torcida é um pouco impaciente. Como trabalhar essa impaciência da torcida, Dorival? Com calma, sabendo que nós estamos buscando o melhor para a equipe e os resultados já vão acontecer. Eu acho que nós tivemos uma sequência onde fizemos boas apresentações com a falta de resultados. Isso daí não justifica. Nós estamos trabalhando muito. Estamos começando a ter agora o elenco todo à disposição. Hoje, infelizmente, tivemos com incômodo o Caio, o Carrídio e o Memphis, em razão também das dificuldades que teremos 2 dias e meio depois, jogadores que não puderam vir, que teriam sido importantes para um jogo como esse, mas é fundamental que estamos começando a recuperar todos que estavam fora, Matheus, Yuri, e com certeza a gente ganha muito poder de fogo quando nós temos todo o grupo à disposição. Boa noite, Dorival, tudo bem? Gostaria de perguntar a respeito da qualidade, né? Ou melhor dizendo, como você considera esse empate aqui na casa do adversário, 0-0? A Chapecoense é uma equipe que vem empatando bastante dentro de casa, inclusive com equipes grandes dentro do futebol brasileiro. Então eu queria saber a sua análise da partida e análise desse empate em 0-0 aqui em Chapecó. Uma partida difícil, disputadíssima, aliás. O Corinthians não se omitiu em momento nenhum, buscou o gol do primeiro ao último minuto. Foi um jogo, a bola não parava, interessante de ser assistido. As duas equipes buscando atacarem. Eu acho que isso daí foi um fator importante. Fizemos uma partida dentro de uma condição razoável. A equipe vem num processo de uma melhora contínua. Nós estamos fazendo hoje a 6ª partida fora de casa em 8 disputadas. Eu acho que o resultado em si nós gostaríamos que fosse naturalmente, e lutamos por uma vitória, não aconteceu. Chapecoense é uma equipe muito difícil de ser batida aqui dentro. Assisti vários jogos da equipe adversária e sei do potencial que eles têm aqui. O importante é que a equipe buscou do primeiro ao último minuto o gol. Não, mais uma vez, não fomos felizes numa noite em que poderíamos talvez ter tido uma sorte melhor. Dorival aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do retorno do Yuri, né? Hoje ficou 90 minutos em campo, e a sua opção de não colocar outros atacantes, mesmo o Corinthians precisando da vitória até pela série sem vencer no campeonato. O problema é você se abrir num jogo como estava, muito franco, e de repente tomar aqui atrás. Então você tem que ter cuidados também. Tem momentos que você tem que ter a percepção e a sensibilidade que o jogo requer um pouco de cautela. A nossa equipe estava em cima da equipe da Chapecoense. Finalizamos o jogo ainda assim, criando boas oportunidades. Não fomos felizes em conclusões. O Yuri, ele nos dá uma opção, um leque de opções muito grande. É o jogador que mais define na nossa equipe. É o tamanho da importância de um atleta como esse. Por isso que as coisas mudam muito com ele em campo. Nós ganhamos uma opção muito grande em razão das características que ele tem. Dorival aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. O senhor comentou agora há pouco sobre as ausências, né? Do Memphis, do Carrídio, do Caio e também do Gabriel Paulista. Mas eu queria que o senhor comentasse sobre controle de carga. Como é feita a avaliação, e principalmente em relação ao Memphis.
né? É um jogador que teve até mais um tempo de preparação, tudo bem que vinha de recuperação de lesão da temporada passada, mas é um jogador que se recupera com mais tempo. Por que controle de carga para cima do Memphis? E também em relação ao Caio César, um jogador que voltou recentemente e sentiu incômodo e ficou de fora da partida. Obrigado. Porque ele sentiu um incômodo, o Caio César. Ele sentiu um incômodo em razão do jogo anterior. Então não tem como colocá-lo em campo. Aí é uma questão médica. Carrídio é uma questão médica. Memphis, ele vem jogando com dificuldades no joelho. Então nós temos que tomar todo cuidado com ele. Senão nós podemos perdê-lo, e aí quando você perde é por um mês, como aconteceu com o Yuri. Ao tempo que o Yuri ficou fora. Olha o quanto a gente paga, o preço que a gente paga por não ter um atacante com as características do Yuri na equipe. Então você tem que ter todo o cuidado possível para que com essa sequência de jogos você não acabe perdendo mais e mais jogadores. Ontem nós não tivemos como trazê-los. Então eu tenho que conviver com tudo isso. Como é feito esse controle de carga? Fisiologia que nos passa dados. Os dados, eles alertam para uma possível lesão do atleta. Quando não, o atleta já, como aconteceu na segunda-feira, estavam no departamento médico já tratando. Então eu tenho que respeitar esse período. Eu não tenho como fazer. Não é mágica. Dorival não quer colocar os jogadores em campo. Bobagem isso. Agora, 2 dias e meio depois dessa partida, terminando quase que no dia seguinte, nós estaremos em campo novamente, simplesmente contra o Flamengo. Então, como que você vai recuperar atletas de um jogo para o outro, mantendo o mesmo nível, escalando os mesmos jogadores a todo momento? Eu sempre convivi com esse tipo de situação. E o time deu uma resposta. Não está saindo gol ou gols em partidas. Esse é um outro aspecto. Mas nós estamos trabalhando muito para que possamos chegar nesse momento. A equipe tem tido consistência. Esse é um ponto muito importante. Agora, cabe a nós começarmos a resolver partidas. E aí, naturalmente, vai das qualidades e da capacidade de todo o grupo. Dorival, Isabela da ESPN, você chega hoje na sua pior sequência, né? À frente do Corinthians, e muito se esperava de uma partida que pudesse pontuar, quem sabe chegasse à vitória depois desses 5 jogos, né? Onde não chegou. Queria que tu fizesse a tua avaliação para esse confronto que tem final de semana, se o poupar para hoje não coloca uma pressão ainda maior para o elenco, para que possa vencer o Flamengo em casa. O poupar é para você chegar em condições de poder jogar de igual para igual com qualquer adversário. Quando você segura 1 ou 2 jogadores, é para isso. É para que ele esteja em condições de poder atuar. Que não tenha um acúmulo de carga. O acúmulo de carga provoca lesões. Provocando lesões, todas as equipes fazem alterações. Todas as equipes. Eu não sei por que essa discrepância em relação ao Corinthians. Todas as equipes mudam jogadores. O Chapecoense mudou 2 jogadores da partida anterior. Então, assim, não tem porquê. É um fato normal. É um fato que acontece a todo momento. Você tem que prestar muita atenção nos sinais que cada jogador vem dando. Que nem o Yuri, jogou agora 90 minutos. Qual será a condição dele para o jogo de domingo? Vocês têm ideia? Então fica difícil. Nós só vamos saber realmente no sábado de manhã, na nossa reapresentação, para que domingo eu possa escalá-lo ou não. Então são essas dificuldades que a gente convive. E eu respeito muito o trabalho dos fisiologistas, do departamento médico do Corinthians, porque foi por eles que nós conseguimos chegar com todos os jogadores em totais condições nas finais da Copa do Brasil do ano passado, e com apenas 8 dias de treinamento em condições de jogar a decisão justamente contra o Flamengo de uma taça tão importante para o clube. Então, por intermédio deles que eu sigo todos os passos em razão daquilo que me é apresentado. Nós conversamos diariamente para que possamos tomar as decisões, as melhores decisões para o clube. Se vai agradar ou desagradar, isso daí para mim não importa. O importante é que eu esteja com a consciência tranquila em razão dos dados que me são apresentados e quando levantados de uma maneira muito correta e muito profissional por pessoas competentes que nós temos dentro do clube.
aqui do Dorival Henrique Manfre, agência DC. Você acabou de falar sobre desconfortável, sobre condução, sobre ausências, sobre resultados, mas de uma forma ou de outra a rede social e o torcedor e a mídia já coloca essa pontuação em xeque em alguns momentos da sua condução. Eu acho importante talvez você se posicionar quanto a esse sentido, já que parte da mídia já fala de outros nomes ou outras situações. Pode falar direto. Aí fala com a diretoria do clube. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? Então, o importante é como a gente finaliza, não é como a gente inicia os campeonatos. Eu acho que isso é fundamental. Se eles acreditarem, se eles confiarem, pode ter certeza que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo não, e eu sei como fazer, e sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competições. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Pegando a extensão do que você falou na resposta antes dessa daqui, sobre o departamento de fisiologia, então só para ficar mais claro para o torcedor, é o departamento de fisiologia que tem que passa para você quem são os jogadores que podem estar à disposição. O departamento de fisiologia é superior a você nesse caso de, por exemplo, a última palavra é do departamento, não sua. Quem que eu vou escalar para o jogo, quem que eu vou poupar, quem que eu vou deixar, quem não viaja? Não, ao contrário. A última palavra é do treinador. Eu ouço todos os dados possíveis de todos os setores do clube, entendeu? Departamento físico, departamento médico, principalmente aqueles que estão em tratamento. Por exemplo, eu acelero de repente dentro de uma necessidade porque eu percebo que o jogador já pode estar em condições de volta. Eu falo com o departamento médico, a responsabilidade é minha. Podem acelerar porque a responsabilidade é minha, eu vou colocá-lo para jogar no domingo. Por quê? Porque os dados estão me mostrando algumas coisas que eu posso buscar uma aceleração, certo? Então, eles me passam os dados, a definição é nossa. Agora, eu não posso ser irresponsável de colocar um jogador que está sentindo alguma coisa. Um incômodo é um sinal muito claro de que num jogo disputado como esse, o camarada sairia antes de finalizarmos o primeiro tempo. Com certeza isso aconteceria. Seria uma alteração obrigatória por um motivo, lesão. E aí, sabe qual o tempo que ele ficaria fora, afastado? Nós não temos ideia. No mínimo 3 semanas. Então, eu não vou ser responsável de estar colocando jogadores sem as melhores condições. Quando eu falei lá no começo da temporada, podem ter certeza que esse ano vai ser muito difícil para a gente. Por quê? Porque nós não tivemos um período inicial de trabalhos. Nós estamos acelerando agora os processos para que a gente possa estar disputando todos os jogos com a melhor equipe possível em campo. Alterações vão acontecer em todas as rodadas, podem ter certeza disso. Isso eu falei lá no início, talvez vocês não se lembrem, mas eu pontuei. Por isso que eu gostaria de ter um grupo um pouco mais composto, justamente para que as alterações elas fossem menos sentidas, mas vão acontecer. Já no início do ano nós tivemos 3 ou 4 jogadores no departamento médico. Memphis, que foi colocado, foi a sua pergunta, não foi? Se não me falha a memória, sobre Memphis, desculpa ali atrás. O Memphis demorou para voltar, para iniciar os trabalhos. Ele teve que primeiro resolver o problema do joelho, que não estava dando condições de ele poder estar em campo trabalhando. Então é natural que a gente tenha que ter um cuidado um pouco maior com o jogador. Eu prefiro pecar dessa maneira, sem ser omisso. Eu prefiro interferir nesse momento para que eu possa ter o jogador um tempo maior dentro de campo e sem que ele corra um risco grande de uma possível lesão. Aconteceu com o Yuri e nós pagamos um preço muito alto, porque o Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso time. Única. Quando ele está em campo, vocês viram quantas chances, quantas oportunidades nós tivemos. Então é assim. Nós temos que conviver com ele.
Tudo bem, Dorival? Aqui. Boa noite. Prazer. Eu sou o Matias Brasil da Rádio Oeste Capital FM aqui de Chapecó. Eu gostaria que você comentasse, já que você falou que não é fácil bater a Chapecoense aqui, comentou sobre esse assunto, pra gente entrar nesse viés. Quais foram os principais pontos que você notou de valências da Chapecoense que o Corinthians tentou anular e pra chegar a uma vitória, mas que infelizmente não conseguiu os principais pontos do Verdão? Olha, eu acho que é um jogo bem disputado, um jogo franco, jogado na bola. Nós procuramos botar a bola no chão, como nós fazemos aí na maior parte das partidas, sempre procurando trabalhar as bolas lateralmente com possibilidades de infiltração. A equipe da Chapecoense marca de uma maneira muito compacta, foi uma equipe muito agressiva no combate, mesmo assim nós conseguimos algumas infiltrações interessantes, bolas atravessadas dentro da área adversária, não conseguindo a finalização. Eu acho que foi um jogo até eletrizante, porque a bola não parava em momento nenhum, ninguém respirou, e com isso a disputa ela foi constante. Foi um jogo de duelos em todos os cantos do campo. O importante é que a equipe deu uma resposta à altura da necessidade do jogo. Poderia talvez ter tido uma sorte melhor, mas enfrentamos um adversário muito difícil de ser batido aqui dentro.